Toda semana, na verdade, Deus ele ministra no meu coração. E isso se refere à leitura da Bíblia, né? Porque Deus ele só fala algo com a gente quando a gente busca também. E hoje eu quero falar um pouco sobre a vida do justo, que fica lá em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Mas na verdade, vamos ler o salmo completo, né? Vamos ler o Salmo 1 até o final. Certinho? A palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nos entregamos a Deus, mais Ele revela ao nosso coração os mistérios, né? Mais Ele revela ao nosso coração aquilo que Ele realmente quer falar com a igreja, né? E Ele nos envia para falar para as pessoas, né? Para as pessoas da nossa casa. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Só enfatizando aqui no versículo 3, né, que fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Vamos lá então, bora esmiuçar essa mensagem aqui. Então, toda árvore que é plantada à beira de um rio tem mais chance de vida do que uma que é plantada no lugar seco e árido. Não é verdade? Você vai pegar uma semente e você vai colocar numa terra seca, ela não vai adiantar nada ali. O sol ela vai secar ela e ela não vai germinar. Ou então vai chegar lá um passarinho e vai comer ela, certo? Então, quando a árvore ela é plantada perto do rio, ali ela recebe o quê? Ela recebe a hidratação da água. Ali a terra está nutritiva, a terra está fofa, certo? Então, tudo que envolve ao redor daquela árvore serve para quê? Serve de alimento para ela. Então, ali ela se supre, ela se alimenta, ela se fortalece, se renova. Quando eu falo renovar, né, que ela sempre vai dar frutos, ela sempre vai ter aquelas folhas verdes, né, bonitas, porque o canal da vida dela está bem ao seu lado, que é o rio. E aqui neste versículo, o salmista Davi faz uma comparação entre um homem justo com uma árvore na beira do rio. Olha só que interessante. Um homem justo, um homem que busca a Deus, ou a mulher que busca a Deus, sempre vai ser renovado, sempre vai ser alimentado por quem? Por Jesus, pela palavra. Quando o homem está buscando a Deus, ele não somente o alimenta com o alimento espiritual, mas também ele o capacita para quê? Para dar mais frutos. Quando eu falo de frutos, eu falo de obras, eu falo de dons, eu falo de talentos. Então, quanto mais um homem busca a Deus, mais ele é transformado, mais ele é moldado por Deus. Amém? Então, todas as pessoas que estão ao lado de Cristo se alimenta, se renova, se fortalece e dão constantes frutos e nunca se esmorece. Pelo contrário, se alegra na presença de Deus, assim como as folhas verdes é sacudidas pela brisa do vento. Olha só que coisa maravilhosa. Quando eu falo também não se esmorece, significa o quê? É uma pessoa avivada,
É uma pessoa que sempre está buscando a Deus, uma pessoa que sempre evangeliza, uma pessoa que sempre é motivada pela palavra de Deus. Quando a gente se esmorece, quando a gente recua daquilo que Deus tem para as nossas vidas, significa que nós estamos dando mais ouvidos ao que o diabo tem falado ao nosso coração. Satanás, ele conhece suas fraquezas. Satanás, ele sabe aonde você é fraca ou fraco. Mas quando você busca em Deus, quando você se fortalece em Deus, Ele te dá forças para vencer. Amém? Ele te dá forças. E quanto mais buscamos ao Senhor também, quanto mais estamos nos alimentando de Deus, mais vem a alegria do nosso coração, porque um dos frutos do Espírito é a alegria, que fala como a brisa, né? Quando a brisa ela chega assim na árvore, ela sacode, sabe? É como se aquela árvore ela estivesse agradecendo a Deus, é como se aquela árvore estivesse alegrando na presença do Senhor. Então, gente, quanto mais a gente está buscando o Senhor, quanto mais a gente está perto de Deus, quanto mais a gente está ali se alimentando de Jesus, mais vem a alegria do nosso coração. Por isso que lá diz em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Reparem nesse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando o Senhor se alegra, nós temos força. Nós temos força para quê, João? Para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Nós temos força para quê? Para buscar mais, para ganhar mais vidas para Jesus, para orar por nossa família. Ah, mas meu filho não vem para a igreja, mas eu chamo, não vem, ore, busca o Senhor, ore, amém? Deus te chamou para viver uma vida reta, justa e irrepreensível, frutificando constantemente pela sua presença, por meio das obras vivas. Jesus, ele chamou você para ser o quê? Para ser uma pessoa diferente. Enquanto tem muitas pessoas se afundando no pecado, você não. Você é diferente, você evita o mal. E lembrando que a prosperidade é uma promessa de Deus para os seus filhos, porque tudo quanto fizer, prosperará. Olha só que coisa interessante, né? Então, tudo que o justo fizer, prosperará. Vamos lá no pensamento, às vezes você vai fazer uma coisa, mas não dá certo, mas você está fazendo com esmero, você está fazendo com dedicação. Mas não esqueça dessa palavra, que tudo quanto você fizer prosperará. Sabe por quê? Porque lá diz também, lá no Novo Testamento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa linda. Porque tem coisas que não dá certo, sabe por quê? Porque Deus não permite. Mas não significa que você não vai prosperar, não é verdade? Então, guarda essa palavra no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora vamos aqui abordar o nosso primeiro ponto. A vida do justo reflete a vida de Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Quem está em Cristo aqui? Então você precisa andar como ele andou. Refletir, no dicionário, significa reproduzir a imagem de, espelhar, repercutir, reenviar, traduzir, exprimir, revelar. Então é isso, você andar como Cristo andou, é você refletir a imagem dele para as pessoas. É a pessoa olhar para a Edilene e falar assim: Edilene, parece com Cristo. Ana, parece com Cristo. Alessandra, parece com Cristo. Por quê? Porque você anda segundo a palavra de Deus. As pessoas tentam te influenciar para o caminho errado, mas você não vai. Por quê? Porque você tem os princípios de Deus no seu coração. Amém? Então, quando a árvore está à beira de um rio, o rio reflete a árvore, fazendo um espelho de água, né? Revelando assim a imagem da árvore, transmitindo visualmente para todo e qualquer pessoa ou animal que passar por ali. Olha só que interessante, né? Está ali a árvore na beira do rio, e vem o sol, né? Ele reflete. Então faz aquela sombra, né? Ali tanto na água como na grama. Então assim, meu irmão, quando nós buscamos ao Senhor, quanto mais servimos a Jesus, quanto mais buscamos a face dele, mais nós refletimos ele. As pessoas olham para nós e vê algo diferente, vê uma luz.
ver a essência de Deus, no seu caráter, nas suas atitudes, nas suas palavras, sabe? Não tem coisa melhor do que uma pessoa falava assim: nossa, mas como eu gosto quando você fala, nossa, como eu gosto da sua presença aqui, é tão boa, você fala palavras de vida, você fala palavras diferentes. Isso é a vida do justo, meu irmão. Isso é a vida do justo. Essa é diferente do trabalho, essa é diferente dentro de casa, essa é diferente na faculdade, essa é diferente na rua, onde quer que você esteja. Sabe por quê? Porque você reflete a vida de quem? De Cristo. Quando estamos ao lado de Cristo, refletimos a sua imagem e semelhança, transmitindo vida para as pessoas. Em João 8,12 diz: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então quem segue Jesus tem a luz. Então você que segue a Cristo, você tem a luz no seu coração, você tem a luz no seu andar, as pessoas vão ver você, e a luz que está brilhando em você, que é Cristo, vai iluminar a escuridão do coração daquela pessoa. Aquela pessoa está em trevas, aquela pessoa está no pecado, mas você vai lá, você fala do amor de Jesus e aquela pessoa ela brilha, porque ela vai entregar a vida para Jesus, porque você vai falar de Jesus para ela, amém? Ou seja, as pessoas vão confundir você com Jesus. As pessoas vão confundir você com Jesus, porque você anda como Ele, você é diferente. Agora vamos aqui para o segundo ponto. A vida do justo se conhece pelos frutos. Em Mateus 7,17 diz: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Aqui ele está falando das pessoas, né? Quando você vê alguém fazendo o que é errado, significa que ela está produzindo maus frutos. Mas quando uma pessoa ela faz coisas boas, significa que ela está produzindo bons frutos. Amém? A mesma coisa é a árvore em si, né? A árvore em si, você conhece os frutos bons pela árvore boa, não é verdade? E também uma coisa interessante, que Jesus Cristo, ele fala aqui em João 15, capítulo 15, versículo 5, ele fala: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você dá fruto quando você está em Cristo. Quando você não está em Cristo, você não dá nenhum fruto. As pessoas não vê que você é filho de Deus. As pessoas não vão reconhecer que você realmente é um seguidor de Cristo, porque não dá fruto. Então, quem permanece em Cristo dá fruto. E outra coisa, Ele dá o seu fruto na estação própria. Então, antes de conhecermos a Cristo, produzíamos frutos de iniquidade e maldade. E havia pensamentos lascivos em nossa mente. Fazíamos o que achava melhor para a gente. Éramos egoístas. Então, quando a gente estava lá nas trevas, a gente só fazia o que é errado. A gente achava que estava fazendo o certo, mas na verdade não. Estávamos andando num caminho tortuoso. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos poda, Ele nos molda, para que assim nós possamos dar frutos na estação própria. Amém? E agora que estamos em Cristo, frutificamos constantemente para a justiça, porque hoje chegou a época de frutificar. Saiba que Deus te escolheu para isso. Deus escolheu você para isso, para frutificar na presença dEle, para ser uma bênção na vida das pessoas, para ministrar a palavra de bênção na vida das pessoas. Deus, Ele te escolheu para isso. Deus, Ele tem um propósito para você. Na casa do meu pai tinha um pé de laranja, né? E eu me lembro que em um determinado período no ano, pelo menos 2 vezes no ano, ela dava muitos frutos. Os cachos, né, os galhos, elas chegam e envergavam de tanto fruto que tinha, que era aquela laranja seletra, né, que ela fica grande, docinha. Então, meu irmão, vai acontecer na nossa vida desse jeito.
Você vai dar fruto, você vai dar tanto fruto, meu irmão. Você vai dar tanto fruto que você vai repartir com as pessoas. Então era isso que acontecia. Dava tanto fruto na casa lá do meu pai, naquela árvore, que a gente tinha que dividir para as pessoas. A gente não vendia, a gente dava aqui, ó, dava pro vizinho aqui, toma aqui uma laranjinha aqui que deu lá em casa. Gente, isso era incrível. Então, meu irmão, você vai repartir com as pessoas. Deus, Ele não nos dá algo só para ficar para a gente. Ele nos dá algo para repartir. Amém? O que você tem? Reparta. Quais são os frutos que você está gerando? Não guarde só para si, reparta com as pessoas, amém? Então, assim como essa laranjeira, precisamos frutificar e compartilhar nossos frutos com aqueles que precisam de nós. As pessoas aí fora precisam ouvir a palavra, precisam da gente, precisam de oração. Em Mateus capítulo 3, versículo 10 diz: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só o que Jesus está dizendo. A pessoa que não dá fruto, a pessoa que não frutifica, a pessoa que só dá o que é mal, só dá frutos maus, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai cortar. E quando corta, meu irmão, pela raiz já era. Quando corta ali no tronco, ela está viva ainda. Mas quando arranca pela raiz, já era. E Jesus, ele está fazendo isso nessa geração. Jesus, ele está cortando muita gente. Sabia? Jesus, ele está cortando muita gente que não dá fruto. E outra coisa é que o nosso testemunho precisa ser de acordo com a palavra de Deus. O nosso testemunho precisa refletir a palavra de Deus. Amém? Agora vamos aqui para o terceiro e último ponto. A vida do justo demonstra prosperidade. Porque diz assim o quê? Tudo quanto fizer, prosperará. E uma coisa é certa, só prospera quem anda na obediência. Sem obediência não há prosperidade. Se você quer prosperar, você precisa obedecer. Se você quer prosperar, você precisa andar segundo a vontade de Deus. A gente vê isso lá em Deuteronômio, né? Que Deus, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. As maldições. Que ele fala bem assim, bendito será o seu andar, bendito será o seu sair. Você vai estar por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. Se o inimigo vier em um caminho, ele vai sair por 7 caminhos. Ou seja, vai ficar com medo de você. Os seus celeiros vão transbordar. O seu campo vai prosperar. Sua família será uma bênção. Tudo quanto você fizer, você vai prosperar. E ele fala em relação à obediência. Então, se você me obedecer, se você observar atentamente aquilo que está escrito, você vai prosperar. Mas, se você andar segundo os povos, né, pagãos, se você andar segundo a desobediência, vai vir maldição sobre a sua vida. Você não vai prosperar, você vai ser maldito onde você quer que esteja. O seu céu vai ser um céu de bronze, não vai prosperar, porque está andando na desobediência. E também a palavra de Deus diz lá em Provérbios, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que não confessa as suas transgressões não prospera. Então, a confissão de pecados também é importante. Ah, mas eu pequei. Eu vou fazer coisas boas, né? Porque eu pequei, mas se eu fazer coisas boas, Deus, ele vai ver que eu mudei de caminho. Sim, realmente, mas você precisa falar. Confesse seus pecados. Fala para Deus. Ah, mas João, eu sinto envergonhado, porque eu já fiz isso tantas vezes, mas eu acho que Deus não escuta mais a minha oração. Meu irmão, quanto mais você se humilhar na presença de Deus, não importa quantas vezes você se humilhar na presença de Deus, Ele vai até o seu encontro, e vai dizer assim, meu filho, eu estou aqui. Mas o conselho de Deus é o quê? Que a gente deixe esse caminho. Ele não quer que a gente pratique mais. Sabe por quê?
Porque tem uma consequência. As nossas escolhas têm uma consequência, seja elas boas ou seja ela má. E quanto mais rápido a gente sair dela, mais a gente vai estar livre do fardo do pecado, mais a nossa vida vai caminhar para a prosperidade, amém? Então, prosperidade abrange todas as áreas da vida. Se existe desavença no casamento, ou mesmo entre filhos, não há prosperidade. Se não existe boas amizades, também não há prosperidade. Se você não devolve o que é de Deus e retém o que é seu, que não é seu, também não há prosperidade. Por mais que aparentemente seja, mas não é. Então, não entrego o dízimo na casa de Deus, você não vai prosperar. Tem briga na minha casa, meu irmão. Procure andar em união. Então, prosperidade de Deus, ela anda de acordo com aquilo que a gente faz. Então, a vida do justo demonstra prosperidade, porque ele sabe confiar em Deus e não se apoia em homens. Muitas vezes queremos agir com a nossa força para conseguir aquilo que já é nosso. Muitas vezes a gente quer correr atrás da bênção, mas a bênção já está sobre nossas vidas. Creia nisso. Não desanime quando você vê alguma dificuldade na sua frente. Saiba que tudo o que você fizer, você irá prosperar. Amém? Creia nisso. Você é um abençoador. E você é um abençoado por Deus. Porque a prosperidade de Deus está sobre a sua vida. Você foi escolhido por Deus para ser justo diante de uma sociedade corrompida. Então faça com que a imagem de Cristo seja vista em sua vida, reproduzindo as suas atitudes. Faça também com que os seus frutos sejam vistos. Saiba também que frutificamos quando nos alimentamos da fonte que é Cristo. E creia na promessa da prosperidade. Quando você fazer alguma coisa, consagre a Deus e as suas obras e confie nele, amém? Então seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção. Deus, ele chamou você para prosperar, amém? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor.